Somos a Alpha Technologies e hoje vamos estar falando sobre o 5G. Os sistemas de telecomunicações têm evoluído cada vez mais. Com isso, novas aplicações têm sido desenvolvidas, unindo diversas funcionalidades, como o acesso à internet de banda larga com o streaming de áudio e vídeo, jogos em tempo real, etc. Com a proliferação de smartphones e tablets e o aumento da demanda pela qualidade do serviço, as atuais redes não serão suficientes para atender às necessidades e expectativas futuras. Além disso, novos tipos de tráfego e conexões são esperados, como os provenientes da sociedade conectada e da internet das coisas. As propostas do 5G são baixa latência, alta confiabilidade e segurança da informação, visando o menor consumo de energia possível. Porém, a concretização das redes 5G demandam novas arquiteturas, metodologias e tecnologias. Bom, pessoal, para concretizar essa ideia de rede 5G, é necessário que essa rede nos ofereça possibilidades que as nossas redes atuais não possam nos oferecer. Então, no âmbito de entretenimento, setor automotivo, em sistemas domésticos com casas conectadas, né? E até no trabalho com videoconferências, né? Então, em potenciais casos de uso, nós podemos citar a indústria de entretenimento, por exemplo, que seriam jogos com realidade virtual e realidade aumentada, mapas com realidade aumentada e possibilidade de multiplayers em uma mesma sala, né? Transmissões ao vivo filmadas com câmeras 360 e 4K. Na parte de setor automotivo, nós podemos citar carros que pilotam sozinhos, né? Hipoteticamente, nesse caso, se todos os carros estivessem conectados a uma mesma rede de gerenciamento, eles poderiam andar em altas velocidades, muito próximos uns dos outros, porque o risco de acidente seria quase nulo, né? Se eles estivessem conectados a uma rede de gerenciamento, a mesma rede, né? Outros exemplos que nós podemos citar seriam videoconferências com múltiplos públicos, né, diversas pessoas ao mesmo tempo, sistemas domésticos, como termostatos inteligentes, detectores de fumaça. Bom, e com todas essas coisas incríveis que você viu sobre o 5G, você pode estar se perguntando, por que a gente ainda não tem essa tecnologia no Brasil? O principal motivo é que a tecnologia aqui vai ser implementada pela iniciativa privada, mas com o governo regulando todo o processo. E o governo vai decidir as empresas que vão fazer o serviço aqui através de um leilão comandado pela Anatel. E as mais interessadas neste leilão são a chinesa Huawei e os Estados Unidos. Porém, ocorre uma guerra comercial entre os dois países, fazendo cada um querer mais aliados políticos e comerciais que o outro. E o Brasil entra no meio disso tudo sendo um forte aliado político dos Estados Unidos e um forte aliado comercial da China. Então o presidente Bolsonaro, por admirar muito os Estados Unidos, acabou ficando numa sinuca de bico e acabou atrasando muito o leilão. Por isso que a gente não tem ainda tecnologia no país. Além disso, outro ponto que dificulta um pouco mais esse leilão de ter sido realizado são as regras. Uma delas é que as empresas que ganharem o leilão vão ter que expandir ainda mais a rede móvel no país. Porque a gente só tem 11,1% da extensão do país coberta pelo 4G. E o 5G precisa da estrutura do 4G, de uma parte dela. Mas, para não mentir, a gente já teve acesso a um 5G capado. Bom, como desafios no desenvolvimento, temos a taxa de dados e ampliação da capacidade de rede com otimização de energia. O 5G necessita do uso de uma faixa de frequência mais alta, mas a implementação desse meio é muito complexa, sem contar o gasto de energia e o custo.
escalabilidade e flexibilidade. Por conta dos usuários poderem requisitar ao mesmo tempo vários serviços, o 5G teria que suportar uma demanda escalar de usuários. A manipulação de interferência, por conta de serem usados muitos dispositivos, a interferência também cresce. Para isso, seria essencial utilizar o cancelamento de autointerferência. Baixa latência. A latência ela garante a qualidade dos serviços para aplicação em tempo real. Mas em um teste até hoje alcançou o esperado pelo 5G. É um ponto que vem sendo aperfeiçoado. Alta mobilidade e handoff. Os mecanismos de handoff ainda são um problema. Seria necessário que o dispositivo escolhesse o melhor meio entre vários outros, sem comprometer os requisitos de qualidade de serviço. A infraestrutura de auto-reconfiguração, para essas estruturas seria necessário o desenvolvimento de um algoritmo capaz de detectar o problema e reconfigurar a célula com falha. Outro ponto bem importante é a segurança. Com a densificação das redes, os problemas de segurança se tornarão mais complexos. Isso exigirá mecanismos de segurança mais elaborados, né, que não prejudiquem, não impactem a latência, né, que é a qualidade dos serviços. E outro ponto bem legal também é o ecologicamente correto. Pretende-se aumentar a velocidade da transmissão sem aumentar o consumo de energia, né? A solução para isso seria o uso de tecnologias energeticamente eficientes. Arquiteturas para o futuro. Nós temos uma demanda de uma rede que seja capaz de suprir o crescente consumo de dados, bem como a necessidade de conectividade em áreas. E isso tem motivado o desenvolvimento da tecnologia 5G. Temos algumas propostas de arquiteturas para essa rede, como, por exemplo, a proposta em 2 camadas, a rede de rádio cognitivo, dispositivo para dispositivo, nuvem e energia eficiente. Dentro da proposta de 2 camadas, trabalhariam num conceito de uma macrocélula presente na camada superior, enquanto células menores trabalhariam sob sua supervisão na camada inferior. Essa macrocélula englobaria todos os tipos de células menores de diferentes tamanhos. Por exemplo, para identificar os usuários pertencentes a cada célula, a estação de base macro, por assim dizer, possuiria diversas antenas espalhadas pela macrocélula que se conectariam com uma estação de base através de fibra ótica. Em cada edifício ou meio de transporte haveria uma dessas antenas para comunicação, juntamente com uma base de dados menor, uma estação de base de dados menor, por assim dizer. Todos os usuários com equipamentos que acessam a rede presentes nesse local, eles poderiam se comunicar através dessa estação de base de dados menor ou através de Wi-Fi, por exemplo. Quando realizamos essa divisão espacial de usuários em células, a carga que é imposta a essa base de dados macro é menor, e isso traz consigo algumas vantagens, como, por exemplo, o aumento da taxa de dados, a economia de energia, menores custos e menor congestionamento. Já da arquitetura de comunicação de dispositivo para dispositivo, essa permite que os equipamentos que usam a rede, que sejam próximos, possam se comunicar sem a necessidade de envolver uma estação macro, ou seja, a gente utilizaria uma faixa licenciada para aparelhos celulares e 2 usuários próximos poderiam trocar mensagens diretamente sem que essas precisem passar por uma estação base, como uma antena, por exemplo. Tecnologia e metodologias. Elas são divididas em 9 tópicos, sendo o primeiro o cancelamento de auto-interferência. Consiste na otimização de emissão e receptação de sinais. O tópico 2 é o desacoplamento de uplink e downlink, que consiste na separação de uplink e downlink, que hoje estão na mesma base. Então, ficará uplink numa base sozinho e downlink em uma base sozinho também. Isso consistirá em uma recepção maior de sinal e frequências, e etc. Já o tópico 3, que é a virtualização de função de rede, ela consiste em encontrar vírus, intrusos e etc.
fazendo com que não seja mais necessário o uso de hardware específico para isso. Já o tópico 4, que é a rede definida em software, ela vai te entregar um sistema totalmente reprogramado. Já o tópico 5, que são as ondas milimétricas, ela visa trabalhar com ondas de frequências maiores, de 30 a 300 GHz. Ou, em comparação, hoje utilizamos de 71 a 78 e 86 GHz. Já o tópico 6, que é a comunicação entre máquinas, o grande X da questão é, encontrar o algoritmo capaz de sustentar a comunicação entre as máquinas sem haver queda na comunicação. Já o tópico 7, que é o mínimo maciço, ele tem um papel importantíssimo em todo esse processo, que é diminuir a energia necessária no circuito, diminuir a latência, aumentar a confiabilidade e segurança do seu sistema. Já o tópico 8, que é a comunicação de luz visível, ela é baseada em um laser de alta potência, só que tem um grande problema. Esse laser de alta potência, ele tem muita sensibilidade à luz solar, por conta da defração da luz. Já o tópico 9, que é o cachê rápido, é, basicamente transformar o armazenamento temporário em um armazenamento único e E para concluir, né, podemos dizer que desde que surgiu a rede telefônica, né, de comunicações, ela evoluiu muito e agora o 5G é mais um passo enorme, né, nessa evolução. Ele tem a proposta de unificar o que tem de melhor aí nas tecnologias anteriores, né, e se cria muita expectativa sobre o 5G porque provavelmente ele vem para satisfazer um crescimento extremamente exagerado, né, de dispositivos conectados à rede simultaneamente, cada vez mais, né? E aí com os dispositivos da IoT, né, Internet das Coisas, muitos equipamentos de diversas funcionalidades estão todos se ligando à internet, à rede. Então precisamos de ter alguma coisa mais eficaz, né? Então só podemos dizer que vamos ganhar muito aí com o 5G, a sociedade como um todo só tem a ganhar. E é até complicado para a gente determinar certinho quais vão ser esses ganhos, porque ele abre um leque muito grande de possibilidades, né? E ele vai remover muitas barreiras para o desenvolvimento de diversas tecnologias. Então é isso, esse foi o nosso trabalho, né, sobre 5G. Obrigado.